E na terceiro ponto aqui, do nosso terceiro tópico, quem foi o profeta Jeremias, nós temos Jeremias como um profeta chorão, né? O choro de Jeremias era em prol do povo. Jeremias ele chorava pelo povo, né? E você vai ver que a mensagem de Jeremias ela não é uma mensagem seca, mas não é Jeremias não pregava com frieza, né? Mas ele colocava ali sentimento na sua mensagem, né? Ele colocava o coração na sua mensagem, né? Por quê? Porque Jeremias ele amava o povo, né? Amava profundamente o povo. Nós vamos ver isso muito bem no versículo no capítulo 9, o versículo 1, né? Eu dividi aqui o versículo 1 em quatro partes, né? A primeira parte aqui, a parte A, você vai ver a dor profunda do profeta, né? No capítulo 9, versículo 1. Ah, se a minha cabeça se tornassem águas, né? Quer dizer, a dor profunda aqui, nós vemos uma dor profunda do profeta. Na continuação, você vai ver que as lágrimas, elas simbolizam um lamento contínuo, né? A parte B do verso 1 do capítulo 9 diz assim: e os meus olhos uma fonte de lágrimas, né? Então aqui nós vemos o sofrimento, né? O lamento contínuo de Jeremias pelo povo, né? E na parte C você vai ver que não havia ali alívio, né, para a aflição do profeta, porque o povo seguiu o caminho e fugiu do arrependimento, né? Não se arrependeram, mas decidiram caminhar no pecado por conta própria, né? Então a parte C diz assim: então choraria de dia e de noite, né? Então quer dizer, não há alívio para a aflição ali do profeta Jeremias, né? E na parte D você vai ver que Jeremias ele lamenta, né, pelos pecados, né? Tanto pelo pecado do povo como também as consequências que viria, né? O verso 9 diz assim: pelos mortos da filha do meu povo, né? Então assim, você vê que Jeremias ele lamentava pelo povo estar daquela forma, né? O verso 9 aqui de forma integral: ah, se a minha cabeça se tornassem águas e os meus olhos numa fonte de lágrimas, para que eu chorasse de dia e de noite os mortos da filha do meu povo, né? E o verso 2 diz assim: ah, se eu tivesse no deserto um abrigo de viajantes para poder deixar o meu povo e me apartar dele, né? Porque todos eles são adúlteros, né? Um bando de traidores, né? Então você vê que há um sofrimento intenso, né? Mas infelizmente você vai ver também que o povo, no decorrer do texto, o povo ele decide ignorar isso, né? Então o castigo ele seria inevitável, o castigo viria e não tinha para onde fugir, né? Não havia mais saída para o povo diante da sua rebeldia e da sua incredulidade. Daí o profeta Jeremias ser conhecido como o profeta chorão, né? Que ele chorava pelo povo. No entanto, o povo não dava ouvido à mensagem dele, pelo contrário, preferia ouvir outros que proferiam mentiras. Se você observar no capítulo 8, mais precisamente do versículo 4 até o capítulo 9, o verso 6, você vai ver que o castigo era um castigo então inevitável devido ao modo como o povo vivia, né? Aqui nós podemos trazer para nossas vidas a questão da empatia, né? Onde muitas vezes o cristão prega, não quer saber, então vá para o inferno e pronto. Mas muitas vezes há uma necessidade de você compreender, né? Se sensibilizar de que aquele que não professa Jesus como Salvador, ele está morto em seus delitos e pecados, né? Então ele não quer saber de Deus, ele é inimigo de Deus, ele não quer buscar Deus, ele odeia Deus, né? Daí o cristão tem um olhar mais misericordioso sobre a vida daqueles que não conhecem a Cristo como Salvador, né? A paciência que Jeremias ele de certa forma teve, né? E a empatia que Jeremias tinha com o povo, né? A ponto de se lamentar, né? Pelos pecados, né?
cometido pelo povo, como também as consequências que viria sobre o povo, né? Nós vimos que o castigo era um castigo inevitável, né? Não havia como fugir das consequências, e isso devido ao pecado que o povo cometeu, né? O pecado que o povo, que aquele povo ali, a idolatria, né? A iniquidade, as alianças erradas que o povo havia feito. No quarto ponto nós vamos ver então os sofrimentos de Jeremias.